Meu nome é Carolina e esta é minha história. Depois da faculdade, mergulhei de cabeça no mundo do trabalho. Meus pais sempre me ensinaram que os filhos precisam se virar sozinhos. Então lá estava eu, diploma recém-conquistado em mãos, correndo atrás de emprego enquanto meus colegas de turma ainda curtiam a ressaca das festas de formatura. Consegui um cargo decente em uma agência de marketing. Nada espetacular, mas pagava as contas. Também aluguei um apartamento minúsculo, mais parecido com uma caixa de sapatos com uma mini cozinha. Mas era meu, e isso significava muito. Enquanto isso, minha irmã caçula, Lívia, continuava aproveitando a vida na casa dos pais, sem nenhuma preocupação. Mamãe e papai a mimavam como se ela fosse uma princesa. Lívia não precisa trabalhar, dizia mamãe enquanto acariciava os cabelos loiros perfeitos da minha irmã. Ela tem sua beleza, esse é o seu dom para o mundo. Não me entenda mal, eu amo Lívia. Mas caramba, a diferença na forma como fomos criadas era como o dia e a noite. Eu fui incentivada a estudar, tirar boas notas, me preparar para uma carreira. Lívia! Ela foi ensinada que ser bonita era o suficiente. Uma vez, ouvi papai conversando com Lívia. Querida, você não precisa se preocupar com faculdade ou empregos. Apenas foque nos seus concursos de beleza, esse é o seu futuro. Lívia adorava ouvir isso, é claro. Por que não adoraria? Ela participava desses malditos concursos desde que aprendeu a andar. Lívia dizia que queria ser modelo, até descobrir que modelos realmente tinham que, sabe, trabalhar. Quer dizer que elas têm que fazer dieta, exercícios e aprender idiomas? Lívia tinha choramingado. Isso parece difícil, não quero fazer isso. Então, em vez disso, ela simplesmente existia em casa, vivendo às custas dos nossos pais. Eu, por outro lado, estava me matando de trabalhar, economizando cada centavo, construindo uma pequena poupança. Não era muito, mas era meu. Eu tinha conquistado aquilo. Tentei não deixar que a diferença entre nós me afetasse, mas em algumas noites, sozinha no meu apartamento minúsculo, comendo comida congelada e revisando planilhas de orçamento, sim, doía um pouco. Mas era assim que a vida funcionava, certo? Algumas pessoas têm um caminho fácil, outras não. Eu dizia a mim mesma que isso me tornava mais forte, mais preparada para o mundo real. Se eu soubesse o que estava por vir, era uma terça-feira quando tudo mudou. Uma terça-feira comum, lembro-me porque tinha me dado ao luxo de pedir comida, algo raro. Eu estava sentada no meu sofá de segunda mão, tentando ignorar as molas que cutucavam minhas costas, quando meu telefone tocou. A voz da minha mãe estava trêmula. Carolina, querida, você precisa vir para casa. É o seu pai, ele teve um derrame. Precisamos da sua ajuda. A viagem até a casa dos meus pais foi um borrão de luzes da rua e preocupação. Quando cheguei, mamãe parecia ter envelhecido 10 anos da noite para o dia. Papai estava no hospital, estável, mas fraco. Não posso fazer isso sozinha, Carolina, disse mamãe, segurando minha mão. Estou fazendo hora extra para cobrir as despesas médicas. Você pode ajudar com os cuidados do seu pai? É claro que concordei. O que mais eu poderia fazer? Comecei a enviar dinheiro para uma enfermeira e a passar meus fins de semana na casa dos meus pais. Era exaustivo equilibrar o trabalho e as responsabilidades familiares, mas eu conseguia. Então veio o golpe de misericórdia. Carolina, disse mamãe numa noite de domingo, enquanto eu arrumava minhas coisas para voltar ao meu apartamento. Por que você não volta a morar aqui por alguns meses? Economizaríamos o dinheiro da enfermeira e você estaria aqui o tempo todo. Eu tinha minhas dúvidas, e eram grandes, mas olhando para o rosto exausto da minha mãe e pensando no meu pai em sua cama de hospital, cedi. Tudo bem, mãe. Eu faço isso. Então empacotei meu pequeno apartamento, me despedi dos vizinhos e voltei para meu quarto de infância. Era surreal, como voltar no tempo. O trajeto para o trabalho era um pesadelo, 1h30 a cada sentido, se o trânsito cooperasse. Mas eu rangia os dentes e aguentava. Isso era pelo papai, eu me lembrava. Papai voltou do hospital uma semana depois que me mudei de volta. Ele estava frágil, uma sombra do que costumava ser. Mas quando me viu, seu rosto se iluminou. Minha menina, ele disse, as palavras arrastadas, mas calorosas.
Você está aqui. Esses momentos faziam valer a pena. A gratidão nos olhos do meu pai, a forma como ele apertava minha mão quando eu ajudava com os exercícios ou trazia suas refeições. Não era fácil, mas parecia certo. Mamãe, por outro lado, era uma história diferente. Nada do que eu fazia parecia ser suficiente para ela. Se eu cozinhava, a comida estava sem sabor. Se eu limpava, tinha deixado passar alguma coisa. Se eu passava 5 minutos a mais conversando com papai, estava negligenciando minhas outras tarefas. Carolina, pedi para você lavar a roupa horas atrás, ela reclamava. E já trocou os lençóis do seu pai? Eu mordi a língua, lembrando a mim mesma que mamãe estava sob muita pressão. Ela estava trabalhando longas horas, preocupada com papai, tentando manter tudo em ordem. Mas ainda assim, suas críticas constantes me desgastavam. Uma noite, depois de um dia particularmente longo no trabalho seguido por horas de tarefas domésticas, desabei na minha cama, completamente exausta. Carolina, a voz estridente da minha mãe cortou meu momento de paz. Preciso que você ajude seu pai com o banho. Arrastei-me, ignorando o protesto dos meus músculos doloridos enquanto ajudava papai a entrar no banheiro. Ele deu um tapinha na minha mão. Você é uma boa menina, Carolina, ele disse suavemente. Não sei o que faríamos sem você. Eu sorri, sentindo um nó na garganta. Era por isso que eu estava ali, era isso que importava. Mas mais tarde naquela noite, deitada na cama, ouvindo mamãe reclamar com alguém ao telefone sobre como Carolina simplesmente não parece entender o quanto precisamos de ajuda, não pude deixar de me perguntar: por que sou eu a única tentando agradar a todos? Conforme os dias se misturavam em um ciclo interminável de trabalho e cuidados, não pude deixar de notar a ausência gritante da minha irmã. Enquanto eu me matava de trabalhar, Lívia vivia sua melhor vida, intocada pela crise familiar. Uma tarde, vi de relance Lívia saindo pela porta da frente, balançando uma bolsa de grife no braço. Aonde você vai? Perguntei, com os cotovelos afundados na água da pia. Lívia jogou o cabelo por cima do ombro. Ah, só vou encontrar as meninas para fazer as unhas e almoçar. Não me esperem. A porta bateu atrás dela, me deixando em um silêncio atordoado. Olhei para minhas mãos enrugadas, depois para a montanha de tarefas que ainda me esperava. O contraste era tão gritante que era quase cômico. Mas a pior parte era o total descaso de Lívia com a condição do papai. Ela mal conseguia ficar no mesmo cômodo quando eu estava alimentando. Eu a via franzir o nariz e correr para o quarto, prato na mão, murmurando algo sobre não ter estômago para isso. Em um dia particularmente exaustivo, depois de um trajeto infernal e horas de trabalho extra, arrastei-me para casa e encontrei mamãe em estado de agitação. Carolina, onde você estava? Seu pai precisa jantar. Engoli uma resposta mal educada sobre ter que trabalhar para pagar o tal jantar e silenciosamente comecei a preparar a refeição do papai. Enquanto eu dava colheradas de legumes em purê na boca dele, cuidando para não derramar uma gota, uma ideia me ocorreu. Mãe, disse cautelosamente, você já pensou em talvez mandar o papai para uma clínica especializada? Só por um tempo. A colher caiu no chão quando mamãe se virou para mim, os olhos faiscando. Como você ousa? Ela gritou. Seu próprio pai, depois de tudo que fizemos por você. Mãe, por favor, escute, implorei. Eles têm profissionais lá, poderiam ajudar o papai a se recuperar mais rápido, talvez até. Ingrata, mamãe me interrompeu. Eu sabia, você simplesmente não quer nos ajudar. Bem, deixe-me te dizer uma coisa, mocinha, você vai fazer o que eu digo nesta casa. Se não consegue lidar com isso, a porta da rua é serventia da casa. Eu fiquei. Eu trabalhei. Eu cozinhei. Eu limpei. Eu cuidei do papai. Cada salário ia direto para as mãos da minha mãe, supostamente para despesas domésticas e contas médicas. Eu estava de volta a ser uma adolescente pedindo mesada para comprar o necessário. Uma noite, enquanto eu esfregava o chão da cozinha, ouvi a risada cristalina de Lívia vindo da sala. Ela estava esparramada no sofá, fazendo uma chamada de vídeo com as amigas, planejando o próximo passeio de compras. Meu Deus, vocês têm que ver esses sapatos que comprei hoje, ela se gabava. Custaram uma fortuna, mas o cartão do papai aguenta.
Eu esfreguei com mais força, meus dedos ficando brancos ao redor da escova. O cartão do papai. O mesmo papai que não conseguia se alimentar sozinho. O mesmo papai cujas contas médicas eu estava ajudando a pagar. Já passava da meia-noite quando a porta da frente se abriu com estrondo, me acordando assustada. Eu tinha adormecido no sofá, com uma cesta de roupa meio dobrada aos meus pés. A risadinha aguda de Lívia ecoou pela casa, acompanhada por uma risada mais grave e desconhecida. Não ria tão alto, vai acordar todo mundo, Lívia sussurrou teatralmente, não parecendo particularmente preocupada. Esfreguei os olhos, olhando para o relógio. 2h37 da manhã. Ótimo! Lívia cambaleou para a sala de estar, arrastando um cara alto e mal arrumado atrás dela. Ah, Carolina, ela exclamou, como se estivesse surpresa em me encontrar na minha própria casa. Você está acordada. Conheça o Bruno. Bruno me deu uma saudação preguiçosa. E aí? Antes que eu pudesse responder, Lívia enfiou a mão esquerda na minha cara. Um anel de diamante extravagante brilhava em seu dedo. Estamos noivos, ela gritou. Ah, e o Bruno vai se mudar para cá. Espero que não tenha problema. Fiquei ali parada, sem palavras, enquanto Lívia arrastava seu novo noivo escada acima, me deixando com o eco de suas risadinhas e o cheiro fraco de álcool. Na manhã seguinte, tropecei até a cozinha para encontrar mamãe babando sobre Lívia e Bruno. Ah, querida, estou tão feliz por você, ela se derretia, enchendo novamente a xícara de café de Bruno. Vocês formam um casal tão bonito. Servi-me silenciosamente de café, tentando entender esse novo desenvolvimento. Mamãe se virou para mim, seu sorriso diminuindo ligeiramente. Sabe, Carolina, você deveria começar a pensar em se estabelecer também. Não está ficando mais jovem. Quase me engasguei com o café. Mãe, estou focada na minha carreira agora, e ajudando aqui em casa, lembra? Os olhos de mamãe se estreitaram. Ela se inclinou, baixando a voz para um sussurro teatral. Bem, não é como se você tivesse muitas opções, de qualquer forma. Quem iria querer um patinho feio? As palavras me atingiram como um tapa. Eu estava acostumada com os comentários maldosos da minha mãe, mas isso, na frente de Bruno? Senti minhas bochechas queimarem de humilhação. Lívia deu uma risadinha e Bruno pareceu desconfortável, de repente muito interessado em sua xícara de café. Respirei fundo, tentando mudar de assunto. Então, onde exatamente o Bruno vai ficar? A casa já está bem cheia com todo o equipamento médico do papai e tudo mais. Os olhos de Lívia faiscaram. O que isso quer dizer? Você não nos quer aqui? Não, não é isso, comecei, mas Lívia me interrompeu. Meu Deus, Carolina, você é tão invejosa. Só porque você não consegue encontrar um homem não significa que precisa chover na minha parada. Olhei boquiaberta para ela. Invejosa, Lívia? Estou apenas tentando ser prática. O papai precisa. Chega de falar do papai, Lívia retrucou. Tudo é sempre sobre o papai com você. Talvez se você se concentrasse um pouco mais em si mesma, não seria tão amarga e solitária. Meninas, por favor, mamãe interveio, mas seu olhar severo era dirigido apenas a mim. Carolina, cuide da sua vida. Sua irmã está feliz e é isso que importa. Fiquei ali, atordoada pelo silêncio. Minha própria vida? Isso não era minha vida também? Esta era minha casa, minha família. Mas olhando para os três, mamãe, Lívia e Bruno, de repente me senti como uma estranha. Onde eu me encaixava? O patinho feio, a solteirona amarga, a filha ingrata. Quando pensei que as coisas não podiam piorar, a vida decidiu provar que eu estava errada. Papai sofreu outro derrame, mais grave que o primeiro. Desta vez, ele ficou quase completamente paralisado. Ainda conseguia falar, mas suas palavras eram arrastadas, quase incompreensíveis. Partia meu coração vê-lo lutar assim. Com a condição do papai piorando, eu esperava, tolamente como se revelou, que Lívia pudesse assumir alguma responsabilidade. Que ela finalmente percebesse a gravidade da situação e desse uma mãozinha. Cara, como eu estava enganada. Desculpa, mana, Lívia disse, não parecendo nem um pouco arrependida.
Bruno e eu estamos tentando construir uma vida juntos. Não temos tempo para tudo isso. Ela acenou com a mão displicentemente na direção do quarto do papai. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Construir uma vida juntos? Lívia, vocês estão morando na casa dos nossos pais, vivendo do dinheiro deles e da minha renda. O mínimo que vocês poderiam fazer é ajudar. O rosto de Lívia endureceu. Não seja tão chata, Carolina. Não é nossa culpa que o papai ficou doente. Meninas, a voz afiada da minha mãe cortou nossa discussão. Chega. Lívia, querida, não se preocupe com isso. Você foque no seu relacionamento. Carolina pode cuidar das coisas por aqui. Virei-me para a mamãe, incrédula. Você está falando sério, mãe? Eles nem estão trabalhando, só estão se aproveitando. Os olhos de mamãe faiscaram perigosamente. Carolina, como ousa? Bruno nem é parente do seu pai, ele não tem obrigação nenhuma de ajudar. E você deveria ser grata por poder ajudar sua família. Que tipo de filha é você, reclamando de cuidar do próprio pai? Suas palavras me atingiram como um golpe físico. Fiquei ali parada, boquiaberta, enquanto mamãe saía furiosa, com Lívia sorrindo maliciosamente atrás dela. A partir daquele dia, a vida na casa se tornou insuportável. Eu chegava do trabalho exausta, apenas para encontrar Lívia e Bruno tocando música alta, rindo e se comportando como se fosse sua própria festa particular. Eles deixavam sua bagunça por toda parte, pratos sujos na pia, roupas espalhadas, garrafas de cerveja vazias em todas as superfícies. E a comida, meu Deus, a comida! Eu passava meus domingos preparando refeições, tentando me adiantar para a semana. Mas quando chegava segunda-feira, todos os meus recipientes cuidadosamente preparados estavam vazios. Mais de uma vez me vi no trabalho sem nada para comer, meu almoço devorado pelos ataques de fome da madrugada de Lívia e Bruno. Tentei falar com mamãe sobre isso várias vezes, mas era como falar com uma parede de tijolos. Mãe, por favor, implorei uma noite depois de encontrar mais uma geladeira vazia. Você não pode conversar com a Lívia? Isso não é justo. Eles só estão existindo às nossas custas. Nem todo mundo é como você, Carolina, mamãe respondeu bruscamente. Nem todo mundo pode ser a senhorita independente, trabalhando até os ossos. Lívia ainda está se descobrindo. Se você está tão preocupada com dinheiro, talvez devesse fazer algumas horas extras. Olhei para ela, a descrença lutando com a fúria no meu peito. Horas extras, mãe? Já estou trabalhando 60 horas por semana. Estou cuidando do papai, administrando a casa e, aparentemente, alimentando 4 adultos só com o meu salário. Quando exatamente eu deveria dormir? Mamãe descartou minhas preocupações com um gesto. Você é jovem, pode aguentar. Agora pare de obsessão com sua irmã e foque nas suas próprias responsabilidades. Saí daquela conversa sentindo como se tivesse entrado na zona do crepúsculo. Como isso tinha se tornado minha vida? Quando eu me tornei a vilã por esperar decência básica e contribuição da minha própria família? Os dias se misturavam em um ciclo interminável de trabalho, tarefas domésticas e cuidados. Eu estava exausta, física e emocionalmente esgotada. Cada vez mais, me pegava sonhando acordada com minha vida antiga, meu minúsculo apartamento, o abençoado silêncio, a liberdade. Meu Deus, como eu sentia falta disso! Uma noite, depois de um dia particularmente difícil, abordei o assunto com mamãe. Mãe, estive pensando, comecei cautelosamente. Talvez devêssemos considerar contratar uma enfermeira novamente. Eu poderia voltar para o meu apartamento, mas ainda ajudaria financeiramente e viria visitar. O rosto de mamãe se contorceu. Como você pode sequer sugerir isso, depois de tudo que fizemos por você? Pisquei, surpresa. Tudo que vocês fizeram por mim? Você é tão insensível, Carolina, mamãe choramingou, lágrimas brotando em seus olhos. Como pode abandonar seu pai assim? É seu dever nos ajudar. Seu dever. A culpa me invadiu, apagando minha determinação como um balde de água fria. Eu nunca fui boa em enfrentar as lágrimas da minha mãe. Desculpe, murmurei. Você tem razão. Vou ficar. E assim fiquei. Fiquei e ajudei e aguentei.
Até o dia em que tudo mudou. Cheguei em casa do trabalho, cansada até os ossos como de costume, para encontrar Lívia descansando no corredor, um sorriso de satisfação no rosto. Ah, que bom que você chegou, ela cantarolou. Tenho uma surpresa para você. Sinos de alarme soaram na minha cabeça. As surpresas de Lívia nunca eram boas notícias para mim. Ela me levou até meu quarto, ou o que costumava ser meu quarto. Fiquei parada na porta, chocada em silêncio. Todas as minhas coisas tinham sumido, substituídas por araras de roupas, sapatos e maquiagem. Meu quarto havia sido transformado em um closet. O que é isso? Finalmente consegui balbuciar. Lívia sorriu radiante. Não é ótimo. Agora tenho espaço para todas as minhas coisas. Mas onde estão as minhas coisas? Onde eu vou dormir? O sorriso de Lívia se tornou condescendente. Ah, não se preocupe. Colocamos suas coisas em algumas caixas na garagem. Você pode dormir no sofá da sala. Quer dizer, você é praticamente a empregada agora, não é? Não precisa de um quarto inteiro. Algo dentro de mim se quebrou. Pela primeira vez na minha vida, vi vermelho. Marchei até a cozinha, onde mamãe estava preparando o jantar. Mãe, gritei, minha voz tremendo de raiva. Você sabia disso? Lívia tomou conta do meu quarto. Ela diz que tenho que dormir no sofá. Mamãe mal levantou os olhos do fogão. Sim, querida. Lívia precisa do espaço para as coisas dela. Você vai ficar bem no sofá. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Bem no sofá? Mãe, eu moro aqui também. Eu trabalho aqui. Eu cuido do papai. Eu administro esta casa. E agora nem sequer tenho um quarto. Mamãe suspirou como se eu estivesse sendo particularmente difícil. Carolina, sua irmã merece um belo closet. Você mal está em casa mesmo, sempre no trabalho. O sofá vai servir perfeitamente. Fiquei ali tremendo de raiva e descrença. Então, um pensamento me ocorreu. Papai. Papai entenderia. Papai ficaria do meu lado. Marchei até o quarto dele, mamãe me seguindo. Papai estava recostado na cama, seus olhos seguindo nosso movimento. Pai, disse eu, lutando para manter a voz firme. Lívia tomou conta do meu quarto. Ela e mamãe dizem que tenho que dormir no sofá agora. Depois de tudo que fiz, de todo o cuidado que dei a você, elas estão me tratando como se eu nem morasse aqui. Esperei que papai protestasse, que me defendesse, que mostrasse alguma apreciação por tudo que eu tinha sacrificado. Em vez disso, ele sorriu fracamente e disse em sua fala arrastada: Tudo bem, Carolina. Lívia precisa do espaço. Você é uma boa menina, você entende. Me senti como se tivesse levado um soco no estômago. Mamãe assentiu com aprovação. Viu? Seu pai concorda. Além disso, você só está aqui temporariamente. Quando ele melhorar, você vai se mudar de novo mesmo. Fiquei ali congelada de descrença. O choque das palavras do meu pai, o casual descaso da minha mãe com meus sentimentos, tudo isso caiu sobre mim como uma onda gigante. Sem dizer uma palavra, virei nos calcanhares e saí marchando do quarto do papai. Podia ouvir mamãe me chamando, mas não parei. Não podia parar. Meus pés me levaram até a garagem, onde encontrei minha vida descuidadamente empacotada em caixas de papelão. Minhas mãos tremiam enquanto eu começava a puxar malas, enfiando roupas e itens pessoais dentro. Não me preocupei em dobrar nada. Só precisava sair. Carolina, Carolina, o que você está fazendo? A voz da minha mãe cortou a névoa da minha fúria. Não levantei os olhos do que estava fazendo. O que parece que estou fazendo? Estou indo embora. Não seja ridícula, mamãe disse rispidamente. Você não pode ir embora. Seu pai precisa de você. Nós precisamos de você. Soltei uma risada, áspera e sem humor. Ah, vocês precisam de mim, com certeza. Vocês precisam do meu dinheiro, precisam do meu trabalho, mas não precisam de mim. Não da verdadeira eu. Pare de ser tão dramática, mamãe disse, sua voz ficando mais alta. Eu proíbo você de sair desta casa.
Isso me fez parar. Endireitei-me, olhando minha mãe nos olhos. Me proíbe? Sou uma adulta, mãe. Você não pode me proibir de fazer nada. Não vou dormir no sofá como uma mendiga na minha própria casa. Estou cansada de ser sua empregada pessoal e caixa eletrônico. Estou cansada da ingratidão, da falta de respeito, de tudo isso. O rosto de mamãe empalideceu. Mas seu pai, você não pode abandoná-lo assim. Talvez você pudesse alugar um apartamento por perto. Ainda poderia vir para ajudar, para cozinhar e limpar. Olhei para ela, incrédula. Mesmo agora, ela ainda estava tentando me usar. Não, disse eu, minha voz firme. Não vou fazer isso. Acabou a ajuda. Acabou a comunicação. Acabou tudo. Passei por ela, arrastando minha mala atrás de mim. Quando cheguei à porta da frente, me virei uma última vez. E Lívia, sua preciosa filhinha que não pode fazer nada de errado? Ela é uma sanguessuga, e você está deixando ela sugar vocês até secarem. Mas esse é o seu problema agora, não o meu. O rosto de mamãe se contorceu de raiva. Como ousa? Depois de tudo que fizemos por você, sua pequena ingressos. Bati a porta, cortando sua tirada. Minha mão tremia enquanto eu pegava meu telefone e chamava um táxi. Enquanto esperava no degrau da frente, mala ao meu lado, podia ouvir os gritos abafados de mamãe através da porta. Vagabunda. Ingrata. Como você pode fazer isso com sua família? Família. A palavra tinha gosto amargo na minha boca. Era isso realmente o que família deveria ser? O táxi chegou e eu coloquei minha mala no porta-malas. Enquanto nos afastávamos da calçada, não olhei para trás. Não suportava ver a casa que um dia foi meu lar, o lugar onde eu tinha dado tudo apenas para ser tratada como nada. Encontrei um pequeno estúdio do outro lado da cidade. Não era muito, mas era meu. Naquela primeira noite, dormindo em um colchão de ar comprado às pressas, senti um peso sair do meu peito. Pela primeira vez em meses, eu podia respirar. A paz durou exatamente 3 dias. Eu estava passando pelo meu feed de mídia social durante meu intervalo de almoço quando vi uma postagem da minha mãe. Lá estava papai, parecendo frágil em sua cama de hospital. A legenda fez meu sangue gelar. Rezem por nós. Nossa filha mais velha nos abandonou cruelmente em nosso momento de necessidade. Como ela pôde fazer isso com seu pai moribundo? Os comentários inundaram a postagem. Parentes e amigos da família expressando choque e nojo pela minha suposta insensibilidade. Me senti enjoada. Mas então algo estalou. Chega era chega. Escrevi minha própria postagem, expondo toda a verdade feia, os meses de trabalho sem agradecimento, o dreno financeiro, Lívia se aproveitando, o roubo do quarto. Nunca quis que chegasse a isso, escrevi, mas não serei pintada como a vilã na história de outra pessoa. A resposta foi imediata. A maré da opinião pública mudou. De repente, fui inundada de mensagens de apoio, pedidos de desculpas daqueles que tinham sido rápidos em julgar. Deveria ter me sentido vingada. Em vez disso, só me senti cansada. Semanas se passaram. Me joguei no trabalho, tentando reconstruir minhas economias. Mas a culpa me incomodava. Será que eu tinha feito a coisa certa? Deveria ter ficado, não importa o custo para mim mesma? Então veio a ligação. Papai tinha falecido. Isso é culpa sua, mamãe cuspiu pelo telefone. Não ouse aparecer no funeral. Eu não fui. Fiquei sentada no meu apartamento, alternando entre lágrimas e dormência, lamentando não apenas meu pai, mas a família que eu tinha perdido muito antes de sua morte. O tempo passou. 3 anos se foram num piscar de olhos. Trabalhei duro, economizei cada centavo. Finalmente, tinha o suficiente para dar entrada em um pequeno e aconchegante apartamento próprio. Nada de mais aluguéis, nada de mais estabilidade. Eu estava construindo meu próprio futuro, tijolo por tijolo. E então, outra ligação. A voz de mamãe, mais velha agora, tingida de desespero. Carolina, precisamos da sua ajuda. Nós tivemos que vender a casa.
As dívidas de Lívia, e Bruna deixou. Não temos para onde ir, podemos ficar com você. Só até nos reerguermos. Fechei os olhos, memórias me inundando. As noites sem dormir, os dias sem agradecimento, as exigências constantes, a crueldade casual. Não, disse eu, minha voz calma e firme. Sinto muito, mas não. Por favor, não ligue novamente. Encerrei a chamada, minha mão tremendo levemente ao pousar o telefone. Por um momento, fiquei ali sentada, meio esperando que a culpa me dominasse. Mas ela não veio. Em vez disso, senti paz. A paz de conhecer meu valor. A paz de estabelecer limites. A paz de escolher a mim mesma. Olhei ao redor do meu pequeno apartamento, o lar que eu tinha construído com meu próprio esforço. Não era grande, nem luxuoso, mas era meu. Cada centímetro dele representava minha independência, minha força, minha recusa em ser definida pelas expectativas dos outros. Peguei uma foto na estante, uma de mim mesma no dia em que me mudei para cá. Meu sorriso era cansado, mas havia uma faísca nos meus olhos que eu não via há anos. Era o olhar de alguém que finalmente se encontrou. Pensei em tudo o que tinha acontecido, nas escolhas que fiz, nas lições que aprendi. Não foi fácil. Houve momentos em que duvidei de mim mesma, em que a solidão parecia esmagadora. Mas cada desafio me tornou mais forte, mais resiliente. Caminhei até a janela, observando a cidade lá fora. O mundo parecia diferente agora, cheio de possibilidades. Eu tinha aprendido a dura lição de que às vezes, para se encontrar, é preciso se perder primeiro. Que às vezes, o amor próprio exige sacrifícios dolorosos. Pensei em Lívia, em mamãe, até mesmo em papai. Senti uma pontada de tristeza, mas não arrependimento. Eles tinham feito suas escolhas, assim como eu fiz as minhas. Não podia salvá-los de si mesmos, não à custa da minha própria felicidade e bem-estar. Voltei para minha mesa de trabalho, onde um projeto meio terminado me esperava. Era um plano de negócios para a pequena empresa de consultoria que eu sonhava em abrir. Mais um passo na jornada de me tornar a pessoa que eu sempre soube que poderia ser. Enquanto me sentava para trabalhar, senti uma sensação de calma e determinação me envolver. O caminho à frente não seria fácil, eu sabia disso. Haveria desafios, dúvidas, momentos de fraqueza. Mas agora eu sabia que era forte o suficiente para enfrentá-los. Eu era Carolina, e esta era a minha história. Uma história de perda e descoberta, de dor e cura, de aprender a colocar-me em primeiro lugar. Uma história que ainda estava sendo escrita, com cada decisão, cada dia, cada pequena vitória. E enquanto o sol se punha lá fora, pintando o céu com tons de laranja e rosa, eu sorri. Porque sabia que, não importa o que o futuro reservasse, eu estaria pronta. Pronta para enfrentar, pronta para crescer, pronta para viver, nos meus próprios termos.